A paz do Senhor, galera. Estamos aqui com mais um podcast, com uma presença aqui do nosso pregador, né, pregador Esdras Tobiu, certo? Glória a Deus, juntamente com o nosso pastor João dos Santos e o pastor aqui Antônio Macedo, da Igreja de Atos. Amém. Amén. Muy agradecido con todos ustedes por abrir este espacio, por poder estar aquí en este lugar trayendo buenas nuevas, ¿no? Amém. Y pudiendo lograr que la palabra del Señor siga corriendo en cada corazón y ministrando cada vida. Este tiempo me he sentido muy bien aquí en Luxemburgo, aquí en Europa, en todo esto que hemos recorrido, llevando la palabra del Señor. Y bueno, ahora con ustedes, mucho mais bem atendido também por vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, aqui é o pastor Joaldo, né? Então, estamos aqui mais uma vez para glorificar a Deus, né? Com a palavra do Senhor, com certeza. Você vai ser abençoado com essa palavra. Fique até o final, tá bom? Não pule. E Deus vai operar milagres nesse lugar, tá bom? Glória a Deus. Ale, olá, a paz do Senhor para você, glória a Deus. Para mim também é um motivo de grande alegria estar aqui reunido com esses homens, em nome de Deus. E obrigado pelo espaço e pelo tempo aqui cedido. Muito obrigado, tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações de uma maneira muito singular e muito especial. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Pastor Esdras Tobiu, que já está aqui no Luxemburgo pela segunda vez, certo? Sim, sim. Já vi aqui alguma vez e, bom, creio que o pastor deve ter, da Colômbia, né? E creio que o pregador sentiu uma diferença aí de clima, assim, da Colômbia e aqui o Luxemburgo. Quer comentar um pouco sobre isso? Claro que sí, muy diferente, ¿no? Mucha diferencia. Colombia, por lo general, es muy caliente también, en la mayoría de las regiones colombianas. É uma das grandes diferenças. Sí, muy caliente. En mi ciudad, de donde yo vengo, son 40 grados centígrados. Somos de Montería. Y bueno, aquí que está siempre frío, se siente la diferencia, sí. Y bueno, hay muchas diferencias también en la parte eclesial, en la parte ministerial, en todo. En la comida hay mucha gran diferencia, ¿no? Espiritual. La parte espiritual, en todo hay una gran diferencia. Y creemos que, bueno, este tiempo que hemos estado acá, hemos notado eso. Esta es mi segunda vez aquí. Y hemos notado eso de todas esas cosas que pueden estar atacando a tantas personas, a tantas familias que han venido siendo golpeadas por cosas espirituales que de pronto no se han dado cuenta del daño que ha sido o que se ha venido presentando en ellos. Amém. Glória a Deus. Que benção, né? Que benção que, querendo ou não, quando você é espiritual, você se entende, Sente. né? Essa divisão, né? Esse piso, essa diferença, né? Espirituais. Sim, nos ambientes. Então, com certeza, nós estamos assim, num país, né, frio, fisicamente e também, né, espiritualmente. Sí, sí, Né? sí. Então, com certeza, Deus conta conosco, com vários homens de Deus, né, que deixa a sua casa, deixa a sua família e vem com um objetivo. Porque, querendo ou não, eu sei que tem alguns que vêm para a Europa, mas no coração é ganhar dinheiro. Yeah. Infelizmente, já aconteceu isso, gente, tipo assim, vim para cá, por exemplo, me contactaram uma vez, não vamos falar nome, mas, tipo assim, ninguém cobra não, nós vamos pegar uma oferta de 1.000 euros. E aí, já calculou várias igrejas, eu falei, rapaz, Deus abençoe a sua vida, mas infelizmente eu não posso, né? Mas tem outros realmente que vêm para poder acrescentar, né? E temos visto, né, que o pastor Esdras, com certeza, é um deles que tem acrescentado, tem abençoado vidas na Europa. Claro, Deus amém. abençoe. Glória a Deus. Sí, precisamente, de pronto volviendo a unir un poco más las cosas que ahorita estábamos hablando. Sim. En estos días estuve ministrando donde el pastor Antonio sobre todas esas cosas que espiritualmente Espirituais, sim. han venido atacando a muchas personas, a muchas familias. Y yo hablaba sobre el espíritu de Amalek, ¿no? Hay un espíritu de Amalek que ha estado infiltrado por tantos años en muchas personas, en muchas familias, y ha sido tan, pero tan sutil Sim. que la gente no percibe cuando este espíritu quiere atacar. Y obviamente el espíritu de Amalek es un espíritu de odio y resentimiento que va en contra de todo lo que es legal.
Sí. Y cuando yo hablaba de esto, me impactaba muchísimo porque hemos visto que, bueno, lo que he percibido aquí en Europa, de que hay gente que lastimosamente ha sido muy golpeada por este espíritu de Amalek, Influenciado por ese espíritu. muy influenciado, y ha sido tan, pero tan influenciado que llegan a un punto de resentimiento, de dolor, de odio, donde ya no quiero saber de iglesia, no quiero saber de pastor, me voy Se dividido, revolta. tantas cosas, y uno dice, ¿en qué momento llegó ese espíritu y lo sedujo? Y es tan sutil que no lo logras percibir con tus propios ojos. La única manera de poderlo percibir es espiritualmente, ¿no? Sí. Que cuando estas cosas quieren atacar, quieren dañar tu vida, tú tienes que armarte automáticamente con la presencia del Señor. Entonces, haciendo un estudio de Amalek, Amalek viene siendo nieto de Saúl, la madre es Tigna, esta mujer en su significado tiene lo que es odio, lo que es resentimiento, y Esaú fue un resentido social por lo que le hizo Jacob. Esaú por muchos años odió a su hermano Jacob a tal punto que lo quería matar, ¿no? Sí. Y todo el odio que tenían ellos se lo pasaron a Amalek. Entonces mira cómo todo eso va de generación en generación, cómo va pasando. Ahora, la única manera de poderlo derrotar es cuando hay una autoridad que logra reconocer que hay un espíritu que te está atacando. Entonces, esa autoridad en nuestras vidas viene siendo la guía espiritual que tenemos de nuestro pastor, Sí. de la iglesia donde nos congregamos, que nos ayudan a que nosotros nos afiancemos y podamos establecer una vida agradable ante los ojos del Señor. ¿Sí? Otra característica que tiene Amalek es que ataca lo que es débil. Por eso la gente débil de la iglesia es muy fácil arrancarla. Sí. Hay gente que en la iglesia hoy está, mañana no se sabe. Pero tienen una debilidad en sus vidas que cuando ven algo, sienten algo, notan algo, inmediatamente lo que veníamos hablando, pastor, soñé que esta no era mi iglesia. O sea, sueñan automáticamente todo, ¿no? Y es muy fácil porque este tipo de personas son débiles en su interior. Me dijeron, hablaron, siento esto, percibo esto, yo mejor me voy. Entonces, cuando el enemigo viene, no hay que huir, hay que enfrentarlo. Sí. Entonces, cuando uno está viviendo este par de cosas, uno no tiene que huir, uno tiene que enfrentar, ¿sí? Es muy distinto a la tentación. La tentación sí hay que huir, pero en este espíritu diabólico de Amalek hay que enfrentarlo con nuestras autoridades. Entonces, por eso, cuando el Señor le dijo a Moisés, sube al monte, y mientras estás tú clamando, Josué va a estar peleando por el pueblo. Entonces mira que este Amalek vino y ataca por la espalda, porque ellos atacan de esa manera. Sí. Nunca te van a hablar de frente. Siempre te van a hablar y te van a dar un fuerte por la espalda. Entonces, yo decía en esos días, ¿cómo se va a defender una persona que no está presente? Sí. ¿Sí? Como Sí. lutar com isso, né? ¿Cómo? Sí, ¿cómo yo, si yo voy a hablar de ti y voy a hablarle al pastor Antonio de que te vi, que yo hablé contigo y vi algo raro y fulanito me dijo, pero ¿cómo te vas a defender si no estás presente? Pues no sabe. Entonces, cuando uno no ataca traición, uno es de los que dice, vamos a llamarlo, traigámoslo y hablemos los juntos, tres, todos. hablemos los tres. Así se confrontan las cosas. Sí. Entonces, Amalek es un espíritu infiltrado en las iglesias hoy día que si no le prestan atención, mucha gente va a terminar siendo golpeada. Porque Se deixa influenciar. muy influenciada y el golpe va a ser fuerte. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando estas cosas pasan a nuestro alrededor. Y más nosotros que como pastores lo vivimos diariamente. Sí. Diariamente gente que hoy día cuando nota algo que no les gusta, inmediatamente. Se vão embora, sim. Sí, inmediatamente. Entonces, de las tantas cosas espirituales que pueden pasar en medio de nuestras vidas, Amalek es un espíritu que hay que tenerle mucho cuidado. Muito cuidado. Mucho cuidado. No sé si les ha pasado. Sim. Sim. Você falou algo aí interessante, né? Tipo, o espírito, na verdade, tem que ser afrontado,
mas da aparência do mal você corre, né? Então, quando é a aparência do mal, a Bíblia nos manda correr, Fugir da aparência. né? Mas realmente, quando se trata do espírito, do ataques espirituais, você tem que afrontá-los. E muitas das vezes, né, pessoas, elas querem tratar esses espíritos com coisas humanas. Então, tipo, não tem como você dar um murro no espírito, entendeu? Então, com as coisas, com as armas naturais, não tem como você lutar contra as coisas espirituais. Então, coisas espirituais, você luta com coisas, com ferramentas espirituais, né? Carnais, você luta com as coisas carnais. E, de fato, muitos não entendem isso e realmente não levam isso a sério. E acaba realmente sofrendo grandes ataques. Porque, imagina, assim como no mundo físico, existe aquele cara, vamos dizer assim, mais valente, né? Sim, o cara forte. que todo mundo quer ter um amigo igual ele. Entende? Então, com certeza, no mundo espiritual também existem essas pessoas, né? Você vai ver que os demônios, aqueles 7 irmãos, vão tentar expulsar um demônio. E o demônio fala, mas para aí, Paulo eu conheço, vós quem, Jesus eu conheço, Paulo ouviu falar, e vós quem sois, né? Então tem pessoas que realmente não são conhecidas. E não é porque a pessoa não crê no ataque espiritual, quer dizer que ele não existe, Que não vive, né? Ou ele está aí. E o que de fato o diabo quer é realmente que você não crê nisso. Não acredite, porque você trabalha tranquilo. Exatamente. Imagina o ladrão. Você acha que o ladrão quer que você saiba que ele é ladrão? Ele tá roubando não sua quer. casa. Ele quer tomar café com você. Ele quer sair com você. Ele quer ser seu amigo. Porque assim ele rouba e, né, tá tudo tranquilo. Porque se você descobre que ele é ladrão, você vai tomar suas precauções e aí você vai já, tipo, afastar ele de lado. Evitar. Entende? Então o diabo, né, ele trabalha, né, nessa área, tentando cauterizar a mente das pessoas para que de fato elas não entendam esse princípio, né? E como o pastor aqui agora falou, né? Como Moisés subiu no monte e Josué desceu para guerrear, né? Então um estava guerreando no mundo físico e o outro estava guerreando no mundo espiritual. Quando você olha para essa parte, você vai ver o tanto que o mundo espiritual influencia no mundo natural, né? É impressionante, porque, sim, né? Quando ele levantava as mãos, claro, né? Não tinha espada na mão, não tinha espada, não tava derrubando ninguém. Mas quando levantava aqui, Josué vencia. Ele baixava as mãos, Josué perdia. Né? Então, se você crê, né, no mundo espiritual, é isso aí. Se você não crê, você precisa crer, porque ele influencia, ele existe e pessoas sofrem, né, por causa disso. Então, quanto mais cedo entender isso, melhor é. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, incrível isso. Como eu tenho certeza, uma mensagem poderosa que o Esdras trouxe. E eu já tenho anotações dessa mensagem. Sim. Eu tenho certeza que Deus ministrou o seu coração e trouxe aqui para isso. Uma mensagem muito forte e muito reveladora, não é? Como o ladrão, que o pastor Joaldo disse, o ladrão ele busca entrar nas escondidas. Como diz no Brasil, no português, na calada da noite, não é? Ele quer entrar pelas portas fracas, pelas brechas, onde não há segurança e onde não há proteção. Ele busca entrar, roubar, saquear, roubar, destruir e sair sem ser notado. Naquele momento. Depois se percebe que foi roubado. Um ladrão roubou aqui. Mas não sabem que tipo de ladrão, que tipo de especialidade ele tem, em qual área ele consegue entrar. Porque existem ladrões que são especialistas em alguns roubos especiais e outros não. E o diabo ele quer sempre ficar escondido nas trevas, não é? Eles são espíritos das trevas e deseja sempre ficar escondido para fazer o seu trabalho. É claro que depois ele quer a glória do mal que faz. Porque eu entendo que o diabo não quer a glória de Deus, do bem. Ele quer a glória daquilo que ele é, do mal. Quando nós relacionamos o mal que aconteceu conosco ao diabo, é exatamente o que ele quer. O diabo fez isso e destruiu. Pronto. É a glória do mal é dele. Ele não quer glória do bem porque ele não é, do bem. E ele quer ficar nas escondidas. Quando isso lhe é revelado, aí ele fica furioso, sim. Fica furioso porque o trabalho sistemático que ele vem operando é descoberto.
Ou seja, alguém consegue descodificar a maneira que ele trabalha. Eu sei qual é o tipo de especialista desse tipo de roubo. Eu sei quem é. Claro. É este? Não. Este é outra pessoa. E a maneira de pegá-lo vai ser dessa forma. Claro. Pronto. Vai desbaratiná-lo. E ele vai ficar extremamente furioso, como sempre ficou. Toda vez que os demônios caem por terra quando viam Jesus, e batiam, e babavam, rodavam, se feriam, era um momento de grito de derrota. Claro. Mas nem sempre eles vão gritar no momento de derrota. Às vezes vão querer se comunicar. Como aconteceu com em Gadar, com os gadarenos. Correto. Olha, por favor, filho de Deus, vieste nos atormentar, não faça isso conosco. Faz o seguinte, nos manda para aqueles porcos. Olha, argumentando novamente, descoberto, mas usando um outro tipo de estratégia. E falando desse espírito de Amaleque, que realmente, não só como ele, mas existe outros que a gente... Quando Deus usa o pastor Esdras para trazer essa revelação desse tipo de espírito, nos abre em nossa mente uma possibilidade de existir outros. Epa, eu preciso, Deus, que o Senhor me mostre quais os outros espíritos que estão agindo. Eu sei que nós vamos decorrer falar muito sobre isso. E esses tipos de demônios, como o espírito de Amaleque, não são demônios que possuem pessoas. Eu creio nisso. Porque existe uma hierarquia no mundo espiritual, não é? Beuzebu, e assim vai, príncipes, governadores e ossos da maldade. Existem aqueles ladrões que só fazem bagunça e barulho, por exemplo, ladrão de fundo de quintal, como a gente chama, né? Ladrão de varal de roupa, no Brasil tem, né? De roupa. Eu tinha um amigo que roubava muito varal na roupa. Eu falei, Jesus, não faça isso, amigo. Misericórdia. Chegava na casa dele, tinha um monte de roupa que ele roubava no varal. E eu ficava bravo com ele, né? Um colega, né? Mas existe outros tipos de ladrões, né? Sim. Então, exatamente isso. Mas esse tipo de ladrões, por exemplo, os ladrões que estão sentados em bancos acolchoados, no ar-condicionado, gravatas, são difíceis de serem apanhados. São difíceis de ser descobertos. Certo? E mesmo descobertos, você não consegue simplesmente revelar e tirá-lo. Não. Esse tipo de demônio, como o espírito de Amaleque, ele não é expulso desta maneira. Porque não é a presença do espírito de Amaleque, mas é o ensino do espírito de Amaleque que se carrega por gerações. É isso que estraga e destrói tantas famílias y tantas personas. Y una de las cosas que dice Deuteronomio es, y tendrás guerra con Amalek de generación en generación. O sea, sería algo, prácticas, sí, ¿no? algo constante, ¿no? Porque es un espíritu que al ser derribado la primera vez, él sabe que ya fue derribado, pero él se vuelve a levantar. Sí. Pero hay algo que tiene este espíritu, ataca de la misma manera. Siempre ataca por la espalda. Siempre ataca a los débiles. Siempre ataca a los flacos. Siempre ataca a los que están sin protección. Entonces, percibirlo en el mundo espiritual nosotros lo percibimos muy claro. Por eso cuando uno como pastor siente algo, uno dice, epa, este está queriendo... Porque uno percibe, ¿no? Sí. En el mundo espiritual. Entonces, yo noté algo, y es que como él ataca a los débiles, en la iglesia, en las familias, sí, en un grupo, él siempre empieza con un comentario sutil. Oye, pero fulanito no está como antes. Y ahí pones a pensar a la otra persona, oye, ¿verdad? Yo no lo veo igual que antes. Sí. Entonces lo pusiste a pensar. Y después vienes con otro comentario. Oye, yo por ahí escuché algo. Y ya a la otra persona que está débil te va a preguntar, ¿y qué escuchaste? ¿Qué te dijeron? Entonces empieza el morbo a quererse alimentar. Sí. Entonces ahí la persona débil termina, lastimosamente termina apartándose del Señor porque Amalek lo sedujo. ¿Y cómo lo sedujo? Sí. Lo sedujo con un mal comentario. Mal comentario. Comenzó con un mal comentario. Y todo comienza por cosas pequeñas. Sí. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, el enemigo actúa en la mente de las personas con cosas pequeñas Sí. que llegan a tu mente y lo bajas a tu corazón.
Y luego Ya. de bajarla a tu corazón, No debe. ya estás herido. Yeah. É verdade. Son cosas pequeñas. Sim, Pode sim, falar, sim. o pastor está a perder o brilho, viste que o pastor está a perder unção, o pastor está a perder a essência. São palavras que exatamente vão Vamos começar desencadear aí a- outros tipos de outras pensamentos. coisas. Não? Exatamente, vamos trazer outras coisas. Ahí nos pueden pasar dos cosas. Una, que si alguien está diciendo de mí, el pastor está perdiendo como el brillo, ¿sabes? No lo veo como antes. ¿Sí? Primeramente yo me evalúo. Yo. Y si yo sé que con el Señor yo estoy bien, yo entiendo que el ataque viene por otro lado. Yeah. O sea, no viene dirigido a mí, sino a alguien más. Porque si yo sé que yo estoy anclado a la roca, estoy firme en el Señor, el comentario del otro no me puede hacer daño. Porque como a Moisés, cuando Moisés bajaba del monte, tenía que colocarse un velo, porque su rostro brillaba. Uhum. Llegó un momento donde Moisés dejó de brillar el rostro. Y aún así él se seguía colocando el velo. ¿Para qué? Para que la gente dijera, todavía le brilla. Pero ya no le brillaba. Entonces hay momentos donde el velo tiene que ser quitado. ¿Sí? Sí. Porque quizás hay cosas en nuestro interior que sí están en el fuego del Espíritu. Pero hay cosas que Amalek está queriendo hacer por debajo para quererte perjudicar, para quererte dañar tu testimonio. ¿Sí? Sí. Entonces uno aprende ahí dos cosas. Una, me hago una mirada yo interno. ¿Cómo estoy yo? Si yo estoy bien, el ataque no viene a ser para mí. Va para otro. Para outra pessoa. Entonces esa otra persona, tú vas a decir, por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes? Yo al pastor Jodualdo no lo veo bien. Já A ti- penso outra coisa. Claro, a ti te voy a poner a pensar, ¿por qué el pastor no lo ve bien? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sabrá el pastor que yo no sé? ¿Sí? Pero es ahí donde tú tienes que hacerte una mirada y decir, mis ojos tienen que estar puestos en el Señor. Y yo sé que si mi pastor de pronto no lo ven bien, yo voy a orar por mi Hablar pastor. Falar Yo com voy a ele. orar por él. Voy a hablar con él. Voy a orar por él. Sim, sim. Porque es ahí donde se apoya. Porque recuerda que Moisés se cansó. Y al Moisés cansarse, alguien levantó los brazos de Moisés. Ajudou ele. Claro. Entonces es ahí donde nosotros entramos. Si yo veo que algo está mal, yo entro. Ajuda. Ayuda Sim. a levantar los brazos. Para continuar. El Amalek no. Amalek, si te ve los brazos caídos, te mata más. Te hunde más. Segura mais ainda. Uhum. Sí, Continue assim. ahí te afija. Exatamente. Pero los Aarón y los Ur no. Los Aarón y Ur levantan los brazos. Sim. Entonces, lo que les decía ahorita, hay gente que sale corriendo, pero hay otros que se quedan. Los que se quedan son los que dicen, hay una frase que es mi frase favorita, que yo digo, y que la gente de mi iglesia la conoce, y es que los árboles morimos de pie. Uhum. Si yo estoy al lado de mi pastor, yo muero al lado de él, al lado como el árbol, muero de pie. Entonces uno tiene que estar fijo, sabiendo de que si otros corren, porque de pronto un mal comentario, algo que vieron o algo que dijeron, yo tengo que estar firme, orando y clamando para que Dios tenga misericordia. Sim. Y eso es lo que hay que hacer. Sim, sim. O senhor falou sobre os espíritos, o espírito de Amalek, né? E tudo que eles atacam as pessoas que se deixam influenciar por palavras ou por pequenas coisas. O senhor também citou a importância do clamor, no caso de Moisés, certo? Subir no monte para clamar. Sí. E, tipo, no caso, isso então seria meio que o clamor do nosso líder para nos ajudar a passar pelo aquele espírito de Amalek, no caso, seria isso. Claro. E existe um problema em pessoas que, em vez de direcionar essa situação, esse ataque espiritual para o líder, que no caso seria o seu pastor, direciona para outras pessoas que não conseguem, por exemplo, ajudar elas nisso. Claro. Ahí Amalek, ese espíritu va a ser derrotado cuando tú tienes al lado a un pastor, Um pastor. a una autoridad. Que él es el que va a estar levantando los brazos por ti. ¿Sí? Entonces hay gente que no entiende eso. Não entendi isso Hay exatamente. gente que dice, no, yo no necesito un pastor para estar bien. ¿Sí? Pero entonces, si fuera así, Jesús no nos hubiese dejado a pastores para que nos pastorearan. Sim. Porque él dijo, yo dejo entre vosotros a pastores para que cuiden del rebaño. Por eso hay gente, el pastor cuida a la oveja de que el lobo, las fieras del campo vengan a dañarla. Y por eso es que el pastor hace la función
de Moisés. Cuando Amalek viene a atacar, el pastor sale enfrente. Es el que te dice, ven acá, estás pasando por eso, vamos a orar, ven acá, las cosas no son así, déjate enseñar, déjate formar, déjate instruir. La calma. Claro, pero si tú lo quieres hacer a tu manera, te vas a perjudicar. Es como la gente que dice, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados. Yo en la casa prendo el televisor y me escucho la prédica por internet. Y uno dice, la gente está equivocada. Porque ellos dicen, no, yo escucharla por internet ya está bien. Bueno, entonces cuando tengas hambre, pásalo a MasterChef para ver si vas a comer. O Masterchef. Sí, para ver si vas a comer. Vai ficar com mais fome. Sí, entonces, si escuchar la prédica por internet te va a alimentar, pásalo a MasterChef y aliméntate. E alimenta. Isso é muito No bom. vas a poder. Isso é muito bom. Entonces, Sí. por eso cuando nuestros pastores, nosotros pedimos que vayan a la iglesia, que queremos orar por ti, no es porque querramos verlos, sino es porque queremos protegerlos de todo ataque de las tinieblas. Entonces ahí nosotros tenemos que estar siempre alertas. La casa de Dios en el monte, Moisés fue al monte, Josué estaba en la guerra, pero Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés en el monte. Entonces, en la casa de Dios, congregarnos, es que nuestros pastores nos levanten las manos cuando nosotros estamos heridos. Glória a Deus. E você vai ver também que, tipo, todo mundo precisa de ajuda, né? Todo mundo. Até mesmo Moisés, que tá lá no monte, precisou de ajuda, alguém pra segurar né? o Pessoas viram que tinha que levantar as mãos, né? Então, realmente, quando a gente entende esse mistério, né, que existe alguém que está lutando por nós e nós estamos bem dispostos, né, a lutar por eles, ou seja, nós puxando a mesma corda para o mesmo lado, na mesma direção, com certeza, várias forças, né, na mesma direção. Então, quando nós puxamos de um lado, puxamos para o outro, acabamos dividindo a força. E como é que vamos crescer, né? Como é que vamos avançar? Então, realmente, nós estamos aí para poder ajudar, né, uns aos outros, entender cada um no seu chamado, cada um na sua pegada. Então, tipo assim, um é bom em uma situação, outro é bom em outra área. Por exemplo, Josué era bom na espada, né? Vai para a espada. Moisés só é bom no monte, orando. Aí e os, né? E o que é o Arão, né? Arão e Hur. O que você vai fazer? Nada. Ah, então ajuda. Levanta aqui o braço. Levanta o braço. Ajuda. Ok. Ajudou Segura a aqui, pegar. vai. Segura aqui. Foi Você não sabe importante. interceder, não sabe lutar, cara, você Segura. também é útil. Ajuda. Né? Útil. Então você vai ver que na casa de Deus, né, no corpo de Cristo, todos nós somos úteis. Entendeu? Somos úteis. Então é igual os membros, os dedos, né? Por mais que são desiguais, e graças a Deus por isso, cada um tem as suas utilidades, né? Mas eles são úteis, né? Com as suas imperfeições, vamos dizer assim, as suas indiferenças, melhor dizendo, né? E são assim para isso. Então assim também é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor que nós precisamos, né? Estar aí juntos, unidos para derrubar realmente esse espírito, né? Esse espírito maligno que vai dar uma prática, né? Y algo que tenemos que tener claro, y de pronto esto va para todos los que nos están escuchando también, que no son pastores, y es que hay que saber que dice Deuteronomio que Moisés se cansó. Yo lo decía el viernes, los pastores también se cansan. Sim. Si los pastores también se cansan, quiere decir que hay un momento donde se tienen que sentar. Dice la palabra que tomaron a Moisés y lo sentaron sobre una roca, sobre una piedra. Sim. O sea que si el mismo Moisés se cansó, porque Dios podía decir a Moisés que tus fuerzas no se acaben, y nunca se hubiese cansado. Pero Dios no le quitó la humanidad a Moisés. Dios permitió que siguiera siendo humano. Nosotros como pastores somos humanos. Hay momentos que nos cansamos, hay momentos en que no queremos de pronto hasta aún predicar. Yo le decía a un chiste al pastor que decía que hay veces que no he querido predicar, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Entonces, hay momentos en que uno no quisiera, pero toca, ¿no? Pero hay que estar ahí. Pero para eso están los Aarón y los Hur y los Josué. Por ejemplo, ustedes están aquí, allá está el de la computadora, aquí estás aquí. Ahorita más tarde me imagino que estarán los de la alabanza, luego estarán los sugieres, porque hay cosas que no todas las cosas las pueden hacer los pastores. Y hay momentos donde quizás como pastores
pues vamos a cometer errores. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Porque si decimos que somos perfectos, bueno, no sé ustedes, pero yo no me presento como un pastor perfecto. Yo no soy perfecto. Sí, sí. Yo tengo errores, tengo falencias, tengo cosas por corregir y por eso cada día necesito ir a la presencia de Dios. Todos los días necesito que el Señor, su misericordia, la renueve sobre mi vida. ¿O acaso no dice el Salmo que cada día tus misericordias son nuevas cada mañana? Porque somos renovados, nos cansamos. Sí. Y si nos cansamos, precisamos de personas que levanten los brazos. No que nos maten en el cansancio, sino que nos fortalezcan en la debilidad. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, isso é extraordinário isso. Falando sobre igreja exatamente, eu acho que é isso, a igreja precisa despertar sobre isso. Acho que se a igreja ela despertar sobre isso, as famílias também serão alcançadas. Se líderes espirituais, pastores do mundo inteiro entenderem a influência e conseguirem decifrar a presença desse tipo de influência desses demônios, com certeza eles vão ajudar os seus membros e as suas famílias, não é? E como o pastor disse, os pastores cansam, não é? Eles também cansam, eles também têm as suas fraquezas, também têm as suas necessidades, e é exatamente aí que precisam de pessoas para estar fortalecendo, não é? Ajudando no momento da sua fraqueza. Moisés sentou, as suas pernas também se cansaram, não foi só os braços, porque sentaram ele numa pedra, porque as suas pernas também estavam cansadas, e depois assim o braço. Então foi um cansaço puxando o outro. Então nós precisamos sempre de pessoas do nosso lado, os homens de Deus, para que pessoas possam ajudá-lo a fortalecê-lo nisso, né? E o diabo, ele sempre vai identificar o seu cansaço como uma fraqueza, mas nem sempre é. Sim. Cansaço não significa que é uma fraqueza. É um momento dele atacar. Ok? Deus nunca quis super-homens, nunca fez super-homens. Deus nos fez como somos defeituosos, né? Nos fez perfeitos, mas nos tornamos homens imperfeitos. Deus não chamou, assim, melhor dizendo, Deus não chamou homens perfeitos. Deus chamou homens que o amassem e o obedecessem ao chamado dele, mas homens imperfeitos, que reconheciam sua imperfeição e que tinham sua dependência de Deus. Mas o diabo, muitas vezes, na fraqueza, ele ataca. Pessoas pensam que no cansaço ele ataca. Pessoas pensam que quando o pastor está cansado, ele está, é uma brecha, é uma oportunidade. Pessoas pensam quando ele está cansado, ele está em pecado. Pessoas pensam quando ele está passando por um problema de depressão na sua casa, de falta de alimento, ele está em pecado. Mas não é. Muitas vezes pode ser cansaço. Claro, ele está cansado mentalmente, fisicamente e muitas vezes espiritualmente. Está lutando o tempo inteiro por pessoas e ninguém está lutando por eles. Não é? E isso cansa. E o inimigo vai usar isso de oportunidade. Momento em que cansou, falei, agora eu ataco. Agora é a hora. Agora é a hora. Alguns animais que trabalham na debilidade, na fraqueza de pessoas. Fraqueza realmente são brechas espirituais. Eu entendo assim. Essas fraquezas são brechas espirituais de pecado. O pecado abre brechas espirituais que o inimigo entra. Existem animais que procuram, sempre o predador, procuram a caça que está debilitada. Doente, fracas. Doente e fracas. Sim. As doentes fracas, elas estão contaminando o rebanho. As doentes fracas, elas estão atrasando o rebanho. Para você ver. Atrasando o rebanho e contaminando o rebanho. E esses animais não procuram as presas fortes e sadias, porque sabem que vai ser difícil. Sim. Mas procuram sempre as fracas e doentes. Fracas. Aí entra a proteção em que Moisés estava dando a Josué e ao seu povo. As mãos de Josué intercedendo a sua oração e o seu clamor cobria estas fraquezas, cobria essas imperfeições, claro, lhes tornando um grupo forte, um rebanho forte e protegido. Muitas vezes no mundo espiritual da mesma forma. Se a ovelha, assim dizendo, o membro, a pessoa, tem um pastor que está lhe cobrindo espiritualmente, que está levantando as mãos por ele, que está intercedendo por ele, Deus está protegendo a sua fraqueza. Por quê? Eu disse outro dia uma frase muito bonita e eu escrevi ela, dizendo assim: não mostre sangue numa piscina cheia de tubarões. Muito bom. Porque tubarões querem sangue.
Não mostre ferida de carne a lobos, porque os lobos vão comer esta ferida. Mostrar as suas debilidades, revelar as tuas fraquezas, nem sempre é bom. Não, nem É sempre. perigoso. Porque nem todos que estão ao seu lado é seu amigo. Vão te ajudar. Total. Esses espíritos malignos, eles se fazem de amigos. Esses espíritos malignos, eles se fazem de amáveis. Eles se fazem de pessoas que querem o seu bem, mas na verdade são predadores que estão procurando oportunidade. Son sutiles. São sutis. Esperando para ver o E o mal. que eles querem é se alimentar. Eles pensam somente neles. E é verdade que a influência desse demônio, desse tipo de espírito, está em todo lado. Claro. Está em todo lado. E é verdade que esse espírito de Amaleque ataca pelas costas. Ele é sutil. Ele age de maneira sutil, devagar, ataca pelas costas. E o desejo dele é arrancar do rebanho quem? Fracos e doentes. Exatamente. Pessoas que estão desprotegidas. Por quê? Porque escolheram estar desprotegidas. Porque se estivesse no meio do rebanho, mesmo fraco e doentes, o pastor não segue com o rebanho enquanto não tiver todas juntas. Mesmo que ela fique para trás, o pastor vai voltar e vai defendê-la. Ele tem um cajado, não tem? Ele vai defendê-la do lobo. Não foi isso que Davi fez? Sim. Não matou a ursa? Não matou o leão? Não. E arrebatou da boca do leão e da boca da ursa esta ovelha. São ovelhas fracas que ficam para trás. Claro. Mas ele volta e Buscar defende. resgatar. Amém. Amém. É porque, na verdade, a fraqueza, né? A fraqueza, para quem quer te ajudar, ela vai te ajudar, né? Mas o inimigo está de olho na fraqueza para poder te Te destruir, derrubar, te né? destruir. Aí me faz lembrar de uma história de Popó, quando ele foi lutar. E aí o seu adversário tinha tido uma cirurgia ou uma coisa, uma fratura na costela. E a direção do seu treinador era: olha, procura acertar na costela que está com defeito, né? Tá machucada, né? Então, tipo assim, quando você olha pro treinador do Popó, ele quer que ele acerta a ferida, né, do seu adversário. Mas com certeza o treinador do seu adversário quer o quê? Né? Proteger, guardar aquilo ali. Então, realmente o inimigo, ele está atrás de quê? Das nossas fraquezas, né? Por isso, então, como foi falado aqui agora, né, nós não podemos mostrar as fraquezas para nossos inimigos e nem entrar em um tanque, né, quando tá sangrando, quando tem tubarões, porque realmente vai chamar eles, né, para poder te atacar. Ou seja, então quando você mostra as suas fraquezas para os seus inimigos, você está dizendo para eles: escuta, me ataca, né, me ataca, esse é o meu ponto fraco. Mas quando eu falo, né, pro meu pastor, quando eu falo para alguém que possa me ajudar, fala: cara, eu tô aqui precisando de ajuda, né, me ajuda. Porque o inimigo, nessa estratégia, né, do espírito, né, de Abimeleque, como outros demais, eles trabalham realmente na prática, né? E o inimigo, ele trabalha tanto, né, por fora, como ele trabalha, por exemplo, eu li um livro uma vez, e o cara falou algo muito forte sobre isso, falando sobre a quinta coluna do diabo. Então, a quinta coluna do diabo, ou seja, a casa tem, né, 4 colunas, então, ou seja, a do inimigo, e aí tem uma quinta coluna que é um infiltrado do diabo dentro da igreja, ou dentro da família, dentro dos amigos, entendeu? Então eles são aquelas pessoas que trazem informações e estão ali com o objetivo para quê? Para poder destruir, Então por isso que o apóstolo Paulo também vai falar que na última viagem dele, ele fala chorando e disse: escuta, eu sei que depois da minha partida, lobos, né, devoradores entrarão no meio do rebanho, né, e dispersarão o rebanho. Então hoje a gente pode ver isso, né, realmente esse espírito maligno, porque o espírito não morre, né? O espírito não morre, ele conhece as pessoas, conhece a família, a avó, tataravó, conhece todo mundo, entendeu? Então ele sabe. E o ser humano, querendo ou não, é fácil, né, de você entender ele, né? Então o inimigo entende. Então a gente precisa entender para poder se livrar desses ataques espirituais. Exatamente. Deixa eu lançar aqui uma pergunta muito interessante que veio ao meu coração agora. Aos pastores que estão aqui, claro. E estes fracos e doentes, o que estão pensando agora? Porque às vezes chamar alguém de fraco e doente parece mal.
Eu sou fraco e doente, então eu não presto, eu vou ser rejeitado, eu não posso revelar que sou fraco e doente. Entende? O que fazer com essas pessoas? O que nós temos para falar para elas? Será que realmente é ruim ser fraco e doente? Ser fraco e doente. Pastor, o que o senhor tem a dizer sobre isso para responder o que o pastor perguntou? ¿Comprendiste lo que dice? No? Poco. Por ejemplo, las personas que son las debilitadas, Sí. las doentes Sí. y fracas. Fracas. Estas personas son víctimas de la influencia del espíritu de Amalek, ¿no? Sí. Para sacarlas de los propósitos de Dios. Sí, sí. O que temos que hablar para estas personas agora que están escuchando, que siente que está fraca espiritualmente, que sabe que en tu vida hay una brecha de un pecado, algo que no está bien. O que temos que hablar para ellas, porque senão elas podem se quitar e se entregar ao espírito de Amalek. Talvez tenham um sentimento de rejeição, um sentimento de preocupação em falar com teu pastor, em falar com teu líder sobre esta situação. E como líder também, eu lanço uma segunda pergunta, como líder deve lidar com estas pessoas? Ok, entendido. Bueno, en este caso, creo que nosotros no podemos actuar en posición de juez, porque Dios no nos llamó a ser jueces, primero que todo. Segundo que todo, vamos a darnos cuenta que a Que é o nosotros... reis? Juízes. Juiz. Ah, o reis. Y en esa premisa tenemos que darnos cuenta que el Señor en el libro del profeta Isaías, él dice, yo vine a curar y vine a vendar los que estaban heridos, los que estaban enfermos, y a traer libertad a los cautivos, a los que estaban en la cárcel. O sea que nuestra posición como pastor es sanar al que llega. Y si de los oyentes que nos están escuchando, tú dices, pastor, yo no me congrego, lo que decías, pero yo tengo algo en mi corazón que siento que estoy cautivo. Muy bien. Tienes que buscar una autoridad que te ayude. Acércate a alguien que te pueda ayudar a vencer la depresión, el miedo, la ansiedad, la culpa. Y ahí es donde vas a poder ver frutos del Espíritu. Entonces nosotros podemos recibirlos, pero procesarlos. Al ellos llegar tenemos que procesar. Por ejemplo, si alguien se va y otra vez regresa, yo tengo que curar su herida. Pero esta vez su herida no la voy a curar simplemente echándole agua. No. Porque ya la herida se puso peor. Cuando la herida se pone peor, hay que fregar fuertemente para quitar la infección. Primero, cuando se van, es un paño liviano, suave. Pero cuando vuelve, hay que fregarla. Porque si no se friega, le va a seguir carcomiendo la infección. Y eso le va a doler a la oveja. Y por eso es que viene el proceso de nosotros ahora, a decir, a enseñar, a procesarlos. Y yo sé que la oveja que acepta eso, se cura. Los que no quieren ese proceso no van a llegar. Porque ellos no quieren ser procesados. Entonces ahí nosotros nos toca, es el que llegó, restaurarlo. Sí. Llegar en un proceso de restauración. ¿Cómo? Porque Aarón, siendo hermano de Moisés, Aarón fue el que construyó el becerro. Aarón y María eran hermanos de Moisés y murmuraron contra Moisés. ¿Qué le tocó hacer Moisés? Señor, misericordia. María leprosa y Aarón Señor, ten misericordia. Y le dice el Señor a Moisés, ella va a quedar así, y le dice Moisés, Señor, ten misericordia de ella. O sea, Moisés entró en posición de pastor, Señor, ten misericordia. Ok, bueno, va a durar leprosa lo que duran los leprosos, que se vaya del pueblo y luego regrese, para que ella se dé cuenta que el proceso cuesta. Entonces, hay cosas que tenemos que entender, el proceso cuesta. Sí. La formación de nosotros como pastores cuesta. Justo. Un padre, dice la palabra, que el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. Y eso nos toca hacerlo a nosotros. Sí.
Entonces, Amalek cuando golpeó a alguien, nosotros como padres tenemos que decirle, si ves lo que te hizo Amalek, ves todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Y no es que le estemos sacando en la cara las cosas, sino que le estamos haciendo ver que el proceso le tiene que doler. Amém. Amém. É preciso, começa quando a pessoa ela entende e reconhece que está sob a influência de um tipo de espírito, Claro. que está doente espiritualmente, que está ferida, não é? Então, acho que começa no reconhecimento. Quando você reconhece que você está na situação, aí começa o processo de cura e de libertação Claro. da sua vida. Sim, Sim. imagina, você tem uma dor, não sabe que dor é essa, o que você faz? Vai no médico. O médico vai lá, faz o exame exames e e tudo. fala, ó, você tem isso. Então, a partir mais dali isso. começa um processo. Qual que é o processo? Pegar a sua né, a receita, né? Receita, A sim, receita não. É Como é que fala isso mesmo aí que vocês sabem? Receita. Receita médica? Receita médica? Receita É isso mesmo. toda, Vai lá, toda isso a mesmo. receita. Então, aí você todo vai o quê? Na processo. farmácia. Sim, Vai sim, na farmácia, você compra o pegar remédio, depois tem que beber. Então, ou seja, primeiramente uma coisa é descobrir, né, se você está sendo atacado, com certeza para pedir ajuda, e depois é fazer o processo. Então existe um processo. Então você vai no médico, você descobre, você pega a receita, você vai na farmácia, você compra o remédio, e depois tem que tomar o remédio. E depois espera o resultado. Né? Aí eu sei que realmente algumas pessoas, elas estão feridas dos dois lados. Por quê? A pessoa já teve algum problema, uma situação, uma fraqueza, né? Confessou para alguém, e a pessoa pegou daquilo e fez um jornal, né? Ou seja, ele tinha um problema e agora confiou em alguém, tem agora mais problemas. problema maior Né? ainda. Então, agora fica com dificuldade de querer, né, compartilhar novamente, ou seja, pedir ajuda novamente, devido já ter sofrido, passado né, por um- alguma situação. Sim, sim. Mas com certeza, né, todos nós sofremos sim ataques espirituais. Todos nós precisamos sim de ajuda. Amém. Todos nós, ninguém vai vencer sozinho. Sozinhos. Né? Não existe de fato super-homens. O que existe, o único super-homem, né, o Senhor, que é o nosso poderoso. Amém. E todos nós, de Glória a fato, Deus. precisamos reconhecer, né, buscar ajuda, né, o inimigo realmente não está aí para poder brincar. Sim, né? amém. Glória a Deus. É muito importante, sim, as pessoas reconhecerem que precisam de ajuda, né? Porque o mundo espiritual, ele realmente existe e é muito poderoso e pode, sim, influenciar a vida de várias pessoas, né? Então, temos aí a importância de reconhecer que precisamos de ajuda, reconhecer que precisamos de um pastor, de um Amém. líder, Amém. para nos dar uma cobertura espiritual, né? Amém. Para que possamos passar por isso. Só que também, apesar de tudo isso, tem pessoas que não conseguem identificar a influência desse inimigo na sua vida, né? Por exemplo, a pessoa está passando por problemas e ela acha que isso é coisa da vida e não liga isso ao mundo espiritual, né? Como a gente poderia identificar isso de uma maneira mais fácil, sinais e que poderiam ser notados que aquela pessoa está sendo influenciada por aquele espírito? ¿Cómo lo identifica más rápido? Sim, Cuando hay depresión, depressão, cuando hay miedos, medo, cuando hay dudas. ¿Sí? Dudas. dúvidas, sim. Cuando este tipo de cosas, de miedos, Estão nos depresiones, afetando ali. dudas, mentira, agresividad, É influência hay influencia do maligna. inimigo. É tudo. Exatamente. Con eso ya tú percatas que hay algo ahí. Então, Sim, pronto, há exatamente. muitos pastores que estão sofrendo a influência desse espírito de Amaleque. Eu percebo que não é um qualquer espírito. Ele não é. A Bíblia diz que os demônios têm poder. Sim. Um certo poder limitado, mas tem. Mas tem. E esse espírito de Amaleque é o espírito que influencia e infiltra-se na igreja. Não é? Há muitos pastores que estão sofrendo esse tipo de ataque. Pelas costas, pela espada, traições e tudo mais. Muito sutilmente. E esse espírito de Amaleque está sempre tocando nessas pessoas feridas e tocadas. Feridas e magoadas, né? Nessas pessoas insatisfeitas por alguma situação. E o espírito de Amaleque vai ao encontro delas. Vai ao encontro delas. E esses pastores, eles precisam de ajuda, precisam de auxílio, precisam de ajuda para identificar que eles estão debaixo desse tipo de opressão. Eu acho que a primeira coisa que começa é no reconhecimento. Quando você identifica, reconhece e renuncia a esse tipo de espírito, né? Você renuncia, eu não quero, identifiquei, e começa ali a trabalhar, começa nisso. E os pastores se cansam.
Eles se cansam muitas vezes. Se cansam por não ter um Ur para segurar o braço, de não ter um Arão para segurar, de não ter um Josué para batalhar. Os pastores se cansam também. Correto. Por isso, querer estar no altar é para pessoas que foram chamadas por Deus. Porque Deus vai dar o respaldo. Deus vai vir no socorro, né? Esses pastores verdadeiros, esses pastores, eles têm o respaldo de Deus. Deus está lhe respaldando, lhe protegendo, mesmo sofrendo ataques, não é? O que acontece é que Jesus também, em um momento, cansou-se. Jesus também precisou alguém guardar a sua retaguarda. Lembra de Jesus quando está no Getsemane, antes de ser morto e crucificado? Jesus deixa seus discípulos orando, vai para uma distância de um lançamento de uma pedra e vai orar. E diz, intercede por mim. Quando Jesus volta, não tinha ninguém protegendo as espadas de Jesus, as costas de Jesus. Jesus estava orando e ninguém lhe protegia. E Jesus lhe chama a atenção. Então, vocês não podem proteger as minhas costas? Vocês não podem levantar as minhas mãos, porque eu estou cansado? Vocês não podem colocar uma pedra para me sentar? Entende? Então, Jesus também passou isso. Então, acho que o pastor ele precisa ter entrega total a Jesus e confiar nele. O pastor verdadeiro, que está respaldado pela palavra, respaldado pelo chamado, é confiar plenamente em Jesus, rejeitar, não é? Ter essa vida de entrega, de santificação a Deus. E identificar esse tipo de espírito de Amaleque, não só os outros, pelo fruto. O espírito de Amaleque ele não possui, mas ele deixa um rastro. Quando você conversa com um certo tipo de pessoa e você percebe que esse conhecimento que ela está revelando não é dela. Você diz, sendo bom ou ruim, assim identificar os cristãos, não é? A sua fala lhe denuncia. Você é cristão. Porque o jeito que você conversa e fala, há um rastro. Também aquelas pessoas que buscam informação na astrologia, nos livros judaicos e tal, e começam a apresentar uma teoria bíblica, que você diz, eu sei onde você está buscando isso, porque deixa um rastro. Né? E esses espíritos malignos também deixam um rastro. Um rastro o quê? Comportamental, que é de geração em geração. Observe. Pais divorciados, filhos divorciados. Pais viciados, filhos viciados. Pais mentirosos, filhos mentirosos. Isto é real. Pais doentes geneticamente, filhos doentes geneticamente. Vamos saber. Essa maneira comportamental ela é passada. Os pais estão dizendo, não, você precisa servir a Deus, mas não se serve, não se tem exemplo. Você precisa ir para a igreja, mas os pais não vão e falam mal da igreja. E quer que os filhos agora vão para a igreja e sirvam ao Senhor. Então, ou seja, são comportamentos que estão levando outras gerações a comportamentos. Então, o ensino desses espíritos, como o de Amaleque, eles prevalecem nesse sentido. Por exemplo, o pastor precisa de um intercessor. E aquele que diz que interceder não esteve lá. Aquele que disse que estaria naquele horário para ajudar o pastor em tal obra não apareceu. Não deu sinal, não mandou mensagem, nem falou nada. Epa! Eu já sofri muito por não observar os sinais. E há pouco tempo levei uma bem forte por não observar os sinais. Eu aprendi através da dor, através das lágrimas, que eu não posso abrir mão dos sinais comportamentais desse espírito de Amaleque. Claro. Se aqueles que estão ali para interceder por você, que dizem que estão com você no momento, não estão. Epa. Se nas pequenas batalhas estão te abandonando, não espere que eles vão estar lá quando subirem as grandes. Exatamente. O pastor falou que é algo interessante, né? A árvore morre de pé. Meu Deus, isso é muito forte. Uma árvore morre de pé. E falando realmente, o pastor falou também aqui sobre Jesus, né? Dos discípulos lá protegendo. Né, realmente nós precisamos sim, né, de proteção, isso tem que estar dentro do nosso coração, né? E querendo ou não, a gente está andando por mais que quanto mais as coisas vai, tipo assim, ficando boas, vamos dizer assim, você a sua tendência é, tipo, ficar mais tranquilo, né? Vai relaxar, tranquilo. Mas é lá que precisamos fazer mais atenção, né? Porque é lá onde o inimigo realmente vai estar atento, né? Teve um tempo que a gente estava na Suíça, e aí o pastor Antônio, mas os meninos desceu num lago, assim,
E aí subiu umas pedras e olhando tudo lindo, né? A Suíça, bonito aquele lugar e tal. E apareceu uma cobra ali, pá, na pedra, né? E aí de longe eu vi, né? Eu vi, olha a cobra, né? Engraçado que a gente tá perto não tá percebendo, né? Quem tá distante tá justamente. vendo. Exatamente, o pastor estava mais afastado. É porque quando Tem nós uma visão andamos- De ampla. longe, tava Justamente, porque visão quando a gente maior. está junto, ou seja, quando nós estamos assim, juntos, entendeu? Ou seja, você está olhando para um lado, nós estamos olhando para o outro. Sim. Então ele estava olhando, ele mais os A bênção. Tava focando a bênção. na benção, entendeu? Exatamente. E não, Mas não tava vendo o inimigo bem e não perto. viu o inimigo Do lado né? aqui, assim. Olha a cobra! Ela apareceu assim, e bom, pequenininha, ainda bem. Mas Glória a Deus. diz que na Suíça tem duas. Tava lá botando a língua pra fora. Na Suíça tem 8 tipos de cobra só, né? E 2 são venenosas só. Mas, ou seja, realmente o objetivo de nós estarmos sempre juntos e olhando, né? E vigiando realmente, porque o inimigo, ele é astuto. E falando de espírito, de ataques malignos, e falando realmente de patamar, né? De discípulos, ou seja, de diabo, que tem realmente os mais fortes, Uma os mais, hierarquia, né? A né? hierarquia, vai lá, como o pastor falou agora há pouco. Você vai ver também como o espírito, né, de Jezabel, que eu entendo que é um espírito de Jezabel que dá mais com os grandes, porque é um espírito que infiltra, sabe? É um espírito de reis, é um espírito que vai dominar pessoas grandes, entendeu? Então, é um tipo de espírito que não tá para mexer com pessoas pequenas, porque é um espírito que dá para poder dominar, né? Quando você vai, por exemplo, né, em Apocalipse, capítulo 2, verso 20, aonde o Senhor Jesus manda uma carta para a igreja de Tiatira, e ele fala assim: mas tenho contra ti que tolerás Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que os prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Então, ou seja, o espírito de Jezabel, ele tá aqui para fazer o quê? Para poder ensinar e para poder enganar. E você sabe que quem ensina, né, não é as crianças, são os pequenos, são pessoas já grandes. Sim, exatamente. Entendeu? Então, o espírito de Jezabel é um espírito poderoso, né? Imagina, ela influenciou um rei, né? Um rei de Israel. E aí, quando Jeú vem, né? Deus ungiu Jeú para poder acabar com o espírito, né? Para acabar com a família de Acabe. E ali morre Jezabel. E quando ela morre, né? Ela cai, os eunucos empurram ela da janela e ela cai. E Jeú atropela com um cavalo e o sangue dela, né, esborrifou nas paredes e nos cavalos. Sim. Então isso está em Reis. Aí quando você vai em Apocalipse, tá falando, ó, você tolera, né, mulheres como Jezabel, né, o espírito, na verdade, de Jezabel, ou seja, são as influências. Então o diabo, ele tá aí realmente trabalhando, né, em influência, tentando influenciar pessoas, atacando. Então o diabo, ele tem demônios para atacar tanto pessoas pequenas, vamos dizer assim, com poucos conhecimentos, e também tem demônios capacitados para poder lidar também com grandes pessoas, né, grande autoridade. Então realmente, seja você nasceu no evangelho hoje, seja você tem 20, 30, 40 anos no evangelho, não podemos negligenciar nenhum desses ataques, entendeu? Porque se você já tem uma experiência, já tem uma certa experiência para poder lutar, o inimigo também está ali para poder lutar e poder destruir, entendeu? Exatamente. Mas precisamos ficar aí atentos. Sempre atentos, exatamente. É Sempre incrível atento. que esse espírito de Jezabel é um espírito influenciador, sedutor, não é? Sedutor, ele seduz e influencia, transforma o bem em mal, não é? Ele pega o que é bom e transforma em mal. Esse espírito, ele é tolerado, ou seja, você sabe que lá está. E você Quando é tolerado, você está Aham. suportando. Você, vai melhorar. vai melhorar. Já fiz muito isso. Yeah. Uhum. Já fiz muito. Vai melhorar. Não. O Assim fruto, mesmo, o ser fruto humano. tá meio ruim. É ser humano, É não ser é? humano. Não vai É mudar. falho. É bonzinho. Você não viu que canta bem? É. Você não viu que prega bem? Você não viu que viu? ajuda, não é? Ajuda, né? Mas tem seus defeitos, né? Opa! Todo mundo tem, né? Quem Calma. não tem? Aí, se você tolera, né? Aí você dá. Não, mas ele ensina até bem. Você viu que ele ensina bem e tal? Exatamente aí. Você está tolerando o espírito de Jezabel. Tolerando, tá? E o resultado disso tudo será terrível. Porque esse espírito de Jezabel, como todo demônio, vem para matar, roubar e destruir através da sedução. Através da sedução. Através do beijo. Quantos beijos recebi, não é?
Se eu fosse, cada beijo valesse 10 euros que eu recebi, eu estava com uma boa grana hoje. ¿Comprendeste, hermano, que hablé, no? Si cada beso que recibí en mi rostro fosse convertido em 10 euros, eu tinha muita plata hoje. Estava em Caribe, em Colômbia, esta hora. Total. Então, cada beijo fosse convertido em 10 euros, eu teria muito dinheiro hoje. Então, beijos, abraços, presentes, não pode comprar um homem de Deus. O homem de Deus não pode ser movido a isso. Tudo bem, você quer honrar um homem de Deus, abençoar a sua vida, isso são sementes, não é? Mas o homem de Deus precisa estar atento e não tolerar esse tipo de espírito no meio da igreja que Deus te deu. Exatamente. E esses espíritos não atuam somente na igreja, mas atuam nos lares também, né, pastores? Na família, não é? O espírito da Amaleque, podemos mudar isso para a família, o espírito de Jezabel também na família, trazendo prostituição, trazendo descontentamento, trazendo sedução, convence, né, através da sedução, através do presente, não é? Claro. Exatamente, sim, sim. E isso influencia muito, muito mesmo assim, né? Agora que meio que já caminhando pro fim, eu vou pedir pro pastor pra gente dar uma resumida pro pessoal que tá nos assistindo entender no caso, né? Primeiramente, pessoas que sofrem esses ataques devem primeiramente procurar um líder. Alguém, Sim, primeiramente procurar um líder, alguém que consiga lidar com aquilo espiritualmente ali, que buscar ajuda, buscar ajuda, exatamente. Primeiro, depois segundo, acho que o primeiro no caso seria identificar, né? Identificar por onde o inimigo está se infiltrando ali, né? No caso, intrigas, brigas, depressões, essas coisas, né? Identificar isso também e depois procurar uma liderança. Como o pastor também comentou agora também, tá sempre atento aos sinais. Total. E, como o pastor João também falou, não deixar passar desapercebido os sinais. Por mais pequeno que seja, não deixe passar. O pastor também falou, não tolere, não deixe, porque isso pode afetar muito, muito a sua vida. Não é não, pastor? Correto estou? Correcto, así es. Amém. Y creo que para los que nos están escuchando, si el Señor está hablando esta palabra y la está trayendo a tu corazón ahora, nada es casualidad. Todo termina siendo un propósito. Sim. Y si algo el Señor está hablando a tu vida y esta palabra está provocando un eco en tu corazón, creo que el Señor está mostrando misericordia. Y esa misericordia es para que reconozcas que somos vulnerables, vivimos ataques, pero que necesitamos la ayuda. Y esa ayuda es la que el Señor hoy te está brindando para que puedas ser orientado en el camino del Señor. Y bueno, creo que si esto va a quedar grabado, se va a subir ahora, podríamos cerrar de pronto cuando vayamos a cerrar, orando por essas pessoas. Claro. Amém. Sim, podemos orar. Amém. Justamente, né? Então temos que realmente fazer atenção. Como dizer, tem uma história rapidinho. Diz que um dia um jovem perguntou para o seu avô, falou assim, não falou na verdade, ele disse, olha, dentro de mim tem um lobo e uma ovelha. Aí ele perguntou, e quem que vai vencer? E o seu avô respondeu, quem você alimentar. Quem você alimentar. Então vamos entender que de fato nós estamos prontos tanto para poder fazer o bem, como também para poder fazer o mal dentro de nós. E quem é que vai vencer dentro de nós? Aquilo quem você alimentar. Exatamente. O próprio Senhor vai dizer, né, a palavra vai dizer em Tiago que diz que a maior guerra está dentro de nós. Então, se a guerra tem soldados, se a guerra há pessoas competindo um bem contra o mal, um contra o outro. Então, nós precisamos fazer o quê? Deve realmente buscar ajuda, realmente alimentar da palavra de Deus, porque com certeza ela vai nos ajudar para poder tanto identificar qualquer espírito e também não só identificar, mas também combater e destruir todos esses demônios. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, como o pastor Esdras Tobio falou, né, vamos aqui fazer uma oração, né, para que essas pessoas aí sejam libertas desse espírito y que consigam identificar y procurar un líder, ¿no? Claro. Amén. Que sí. Claro que sí. Y bueno, ahí donde usted está, que nos va a estar escuchando, de pronto espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, que puedas saber esto. No solamente usted necesita ayuda, Todos. nosotros que estamos aquí También necesitamos ayuda. Sí, sí. Así que este mensaje no solamente es para usted, sino también para nosotros. Para nosotros también. Que Sí, necesitamos sí. Claro. cada día la presencia del Señor. Y como pastores te podemos ayudar, te podemos aconsejar, te podemos acercar un poco más
a que puedas encontrar ese camino que necesitamos. Amén. Amém. Padre, yo te doy muchísimas gracias Sim, Deus. por este tiempo que nos has regalado Sim, aquí Deus. en esta transmisión, este podcast. Señor, yo te suplico que a cada corazón que nos está escuchando, cada persona Sim. a la cual esta palabra está llegando, Señor, yo te suplico que pueda taladrar a lo más profundo de su corazón. Amém. Señor, no viniste por los que estaban sanos, tú viniste por los que estaban enfermos. Y yo te pido, Señor, por cada persona que ha estado pasando por un ataque de ansiedad, depresión, por ataques de soledad, por rabias, enojos, personas que habían sentido lo que era la traición, que habían cerrado su corazón. Señor, yo te pido por ellos, para que tú los alcances y que puedan alcanzar tu misericordia. Sim. Que puedas mostrar tus brazos de amor, que los puedas abrazar, Señor, de tal manera en que puedan ser arropados por tu presencia. Cúbrelos, guárdalos, fortalécelos. Reprende toda obra de las tinieblas y que cada persona que necesite ayuda, Señor, pueda encontrar en cada pastor, pueda encontrar en cada uno de nosotros una palabra a tiempo que pueda direccionar sus vidas. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. Benção. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Glória a Deus. Pastor, quero muitíssimamente agradecer pela sua presença aqui, pelo seu tempo, por esse ensinamento, né, por esse tema que fizemos aqui hoje. Quero agradecer. Espero vê-lo aqui novamente, mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Pastor Jesus. João Santos também quero agradecer aqui também pela presença, pelo tempo. Pastor Antônio também, muito obrigado, que ainda vamos gravar muitos aqui para a honra e glória de Deus. Amém. E você também aí que nos assistiu, espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra em nome de Jesus. Por favor, que você possa aí curtir, compartilhar e comentar aí. Amém. Que você possa ficar na paz de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.